Muito boa tarde, meus amores, seus leoninos lindos e vaidosos. Como vocês estão? Sentiram minha falta? Sentiram a necessidade de estarem na minha presença? Então, bora lá aproveitar toda a orientação que vem do plano divino para todos nós, tá bom? Para quem não me conhece, para quem está chegando aqui agora, é a primeira vez que está na minha presença, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Marisa Lopes, a sua taróloga querida. Vou fazer isso de novo porque não deu muito certo. Eu estou aqui para orientar você de acordo com o que eu ouço do plano espiritual. A carta de corte é a carta da estrela e ela pede que você saia do mundo das ilusões. A carta da estrela pede que você tenha foco, tenha norte, coloque prazos e coloque metas. Então, que você tenha muito bem esta noção, tá bom? Que você não pode viver no mundo das estrelas e sim no mundo real e entender o que é real e o que é ilusão. Estrela é sobre isso. Vamos lá, tá terminando aqui. Falta só duas. Bom, então, para a casa de momento atual. O que é a casa de momento atual? É o que você, do signo de Leão, está pensando nesse momento. É sobre uma pessoa? É sobre ela que a gente está falando. É sobre uma situação? É sobre isso que estamos falando. Essa situação ou pessoa que está passando na sua cabecinha nesse momento fala sobre a casa, a carta do carro. O carro remete à situação de sucesso, de conquistei o que eu vinha buscando. Há mais ou menos 7 meses ou 7 anos você vinha esperando por isso e agora você vai tocar. Você vem vindo de algumas batalhas, tá vendo seus soldados todos aqui atrás, ó, todos vindo cantarolando junto com você? É porque você atinge um patamar onde você diz: eu conquistei a vitória a respeito de uma determinada pessoa, eu conquistei a vitória a respeito de uma determinada situação, tá bom? Então você e os seus soldados, estão todos indo para frente do palácio ser aplaudidos, para serem aplaudidos pelo rei, pela rainha, pelos súditos todos deste reino, tá? Você atinge uma vitória a respeito do que está se passando na sua cabeça, Leão. Sobre profissão e dinheiro, algo chega ao fim. É o fim de uma trajetória, o fim de uma história. Tá vendo? A gente tem o número 10. Isso não é ruim, tá bom? Mesmo que talvez você não veja desta forma, isso não é ruim. Há um equilíbrio energético a respeito desta situação. A gente tem um anjo yang, um anjo yin, equilíbrio entre energias. A gente tem o Sol, que é Yang, a Lua, que é Yin, equilíbrio de energias. E temos vários planetas na mesma órbita e eles não colidem, ou seja, você pode exercer o seu papel, a sua função, existir no universo e não será um empecilho isso na vida de outra pessoa, nem outra pessoa dentro do âmbito de trabalho, dentro do âmbito profissional, irá te atrapalhar, irá colidir com você. Ou você muda de emprego, ou você
sobe de cargo. Do jeito que tá, não fica, tá? Algo acontece e te traz uma segurança, porque existe equilíbrio energético. A gente tem o fim de um ciclo e quando eu somo o 1 ao 0 do 10, eu tenho o início de uma nova trajetória, de uma nova história. Isso é muito legal, isso é muito bacana, porque você vai entender que as coisas vêm melhorando e pode ser inclusive que o que você pensou quando eu joguei a primeira carta, que era de um momento atual e a gente tem o carro, que essa segunda carta de profissão e dinheiro fale sobre a mesma coisa, tá? Então, parece-me muito interessante isso, no sentido de que uma coisa tá andando bem atreladinha à outra. A gente tem na casa da comunicação a torre. A torre fala da Torre de Babel. Quando todos nós, humanos hoje, éramos anjos, Deus e a deusa, nossos pais, eles criaram a Torre de Babel para que nós tivéssemos tudo, do bom e do melhor. Não havia necessidade de trabalhar, de ficar indo atrás de uma coisa ou de outra. Eu vou tossir porque eu tô muito gripada, me perdoe. E aí, acontece que alguns dos nossos irmãos anjos resolveram que queriam mais do que estavam tendo. Queriam saber como é que é ir atrás do que achava que era melhor do que poderia ser ali dentro da torre. E aí Deus e a deusa se reuniram, sentaram e disseram: olha, filho mimado, ninguém merece. Se eles querem ir à luta, se eles querem descobrir o que tem mais, vamos cortar as asas deles, vamos torná-los humanos e aí eles vão poder ir atrás do que quiserem, né? Tá resolvido o problema. E tá mesmo. Agora a gente tem livre-arbítrio. Eu acho uma porcaria livre-arbítrio, mas a gente tem. E a gente pode fazer o que quiser. Então, entenda que tudo eu posso, mas não devo tudo, né? E aí é sobre isso. A torre significa que a casa cai por uma forma de comunicação inadequada. Então, você vem se comunicando de um jeito que, se permanecer se comunicando assim, sem noção do que fala, sem filtro nas palavras, você acaba perdendo algo, porque a torre fala sobre perdas, sobre mudança de estado, ou seja, a casa cai e você acaba sendo, eu não sei se prejudicado, porque eu penso que quando algo cai por terra, uma torre cai, a casa cai, as coisas não se mantêm em pé, eu entendo que a gente, ou pelo amor ou pela dor, começa a viver uma outra história. Ou pelo amor ou pela dor, a gente entende que foi pelo caminho errado e refaz a rota ou muda o jeito de ser. Aqui pede claramente que se algumas coisas, algumas situações, alguns relacionamentos você quer manter, você vai ter que mudar a forma com a qual você vem se comunicando, a forma com a qual você vem passando o seu recado para o mundo. Então, é sobre isso. Se você não mudar, você vai ter que recolher os escombros da casa que cai e dentro dos vários determinados assuntos ou casas, né? Sua família, seu relacionamento pessoal, seu relacionamento de trabalho, amigos, enfim. Você acaba tendo que reconstruir a casa. Então, você vai recolher os escombros da casa que caiu, se ela chegar a cair, ou você vai ter que
eu não sei se vai valer a pena, entende? Porque a torre fala de algo que já está caindo. Você vem se comunicando da forma errada há algum tempo já. Então, não vale a pena, talvez, gastar energia e tempo em reconstruir ou em manter em pé essa casa. Ela está muito danificada. Então, é interessante que você avalie se vale a pena, então, meter o pé mesmo e deixar a casa cair, se comunicar, passar o seu recado para o mundo dessa forma. Olha, é isso aí mesmo, acabou e é isso que eu penso, e vocês não estão de acordo com isso, vocês que vejam o que querem fazer. Para mim é isso e acabou. Pode ser uma forma de comunicação, sim, né? Pode ser o jeito que você vai dizer para o outro que do jeito que tá você não quer mais. Chega. E tá valendo, tá tudo bem. Mas aí você vai recolher os escombros da casa que caiu, deste terreno, da casa da comunicação, e vai construir uma casa nova, com um alicerce novo, que te dê uma segurança, uma direção melhor e maior. Tá certo? É sobre isso. A torre fala de algo que vem por terra. Então, entenda que é muito possível que você não consiga manter em pé esta casa. O julgamento é uma carta que fala sobre o plano espiritual estar nos julgando 24 horas por dia, Leão. Por quê? Porque nós combinamos com o espírito, com a espiritualidade, com o plano espiritual, que quando estivéssemos aqui reencarnados, nós faríamos e passaríamos por determinadas coisas. E nem tudo está sendo feito, nem tudo é como foi o combinado. Até porque a gente não lembra, né? A gente não tem o discernimento hoje de saber o que foi combinado ontem antes do reencarne. É só que o que a espiritualidade espera da gente é que a gente tenha a honestidade, a hombridade de dizer o que é certo, independentemente do quanto doa fazer o que é certo. Então, se algo está sendo burlado e não está sendo feito da maneira correta, a gente está sendo julgado. Mas agora, essa carta pede que você também se julgue. Com relação à sua mãe, porque aqui é a casa da base familiar materna, o que você tem feito com o relacionamento de vocês? Porque se você é uma pessoa que é muito boa em julgar a minha mãe isso, a minha mãe aquilo, não sei porque a minha mãe é assim, a minha mãe, mas você está num papel de julgador de uma situação que não é sua. A sua mãe tem o livre-arbítrio dela para agir como age, e nem tudo você sabe. O porquê ela age como age, é ela mesma quem sabe. Talvez você tenha algum tipo de noção de coisas que ela faz, mas o porquê, o que a levou a agir dessa maneira, você não tem a certeza. Então, julga menos e agradece mais. Esse é um conselho do coração, porque a gente só consegue ser próspero o suficiente na vida. O relacionamento com pai e mãe envolve 2 milhões de coisas, tá? E aqui a gente não tá falando sobre constelação familiar. O nosso assunto aqui é tarô. Então, é isso aqui que vai ser dito sobre relacionamento com pai e mãe. E lá no pai eu vou falar mais sobre o pai, mas a mãe é quem abençoa tudo que você conquista. E se você não tem o mínimo de gratidão necessário para que esse relacionamento seu com a sua mãe vingue, prospere, não acho que você vai ser uma pessoa próspera. Tomara que sim. Mas é sobre isso de novo, tá?
Eu não tô falando de amor. Tem relacionamentos que não permitem que se desenvolva o amor e tá tudo bem. Se você nem viveu com essa mãe, se ela foi horrível com você, tá tudo bem você não amar. Ela não despertou isso em você. Não se culpe, não se julgue. Mas julgue menos a mãe. Talvez no lugar dela você fosse pior que ela. E a gente sempre acha que seria melhor, né? Só entenda que quando eu sou grata ao meu pai e grata à minha mãe, ele porque me pôs dentro dela e ela porque permitiu que eu viesse até ela me dar a luz, eu consigo ser muito mais próspero em todas as áreas da minha vida. Quando não, quando eu não tenho essa certeza de que tenho que ter gratidão, porque eu não posso devolver a vida, eu não tenho tanta prosperidade assim. Em nenhuma área. Dons, talentos e criatividade. A carta do imperador fala de um cara mais velho, um cara honesto, sério, família e que certamente tem muita grana. Para você virar imperador, seja você um homem ou uma mulher, ter a postura de um imperador, dentro da casa dos dons, talentos e criatividade, que é a casa sobre a qual nós estamos falando, você precisa desenvolver o imperador dentro de você. Essa casa fala do quanto você usa dos seus dons e dos seus talentos, que são natos, que são coisas que vieram com você, porque existe um pacotinho de dons, talentos e criatividade que fica na mãozinha direita. Você vem carregando ele quando nasce. E por que na direita? Porque a direita é desenvolvimento, é movimento, é luz, é prosperidade. E na mão esquerda é uma coisa mais introspectiva, são os seus desafios. É muito complicado. Isso serve para diluir isso. E quando a gente fica no mimimi, na reclamação, na dor, sem entender que se eu usar os meus dons e talentos, tiver a criatividade necessária para usar isso, eu vou simplesmente diluir mais rápido os meus problemas, as minhas dores. Então, desenvolva algo que você é bom em fazer, é boa em fazer, em prol do outro. Sim, mas por que eu faria algo em prol do outro? Porque nós estamos nessa mesma terra, nessa mesma encarnação junto com um monte de gente, é porque nós somos aqueles anjos que caíram da torre, lembra? A gente era anjo, agora somos humanos, mas continuamos irmãos. Temos o DNA divino da deusa e de Deus. Então, quando eu quero alguma coisa física, eu peço para a deusa da terra. Quando eu quero alguma coisa espiritual, eu peço para Deus do céu. E eu desenvolvendo o imperador que mora dentro de mim, eu consigo ajudar os meus irmãos de alguma forma. Isso se reverte em benefícios, em bênçãos, em coisas boas para mim. E esse é o lapidar da vida. Eu melhorar para, nas próximas encarnações, eu ter uma vida um pouco melhor, um pouco mais tranquila, porque já aprendi algumas lições. Então, desenvolva os seus dons e talentos com criatividade e você não se surpreenda, não se assuste se o que era o seu plano Z, B, sei lá, se torne o seu plano A e você passe a trabalhar com tanto prazer sobre o que é o seu dom, que isso se transforme no plano A e você tenha muito sucesso e você tenha muita prosperidade. Eu tenho muitos clientes que são assim. Eu falei durante a consulta pessoal, olha,
Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? O que você sabe fazer de bacana? Ah, mas não sei fazer nada, eu sei fazer bolo, eu sei fazer pudim, eu sei lá, eu gosto de mexer com madeira, sou um bom marceneiro, mas só na minha casa. E estas pessoas hoje vivem do plano Z e vivem muito bem, obrigada. Vai por mim. Saúde, amore. Você não tá muito bem de saúde. Você está de pernas pro ar, de braços amarrados, tudo que cai dos teus bolsos é para fazer você perder, gastar dinheiro com saúde. Em julho, alguns de vocês do signo de Leão precisam prestar muita atenção na saúde física para não ter que gastar dinheiro com remédio, com médico, com exames, com tratamentos caros, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque o enforcado te coloca nessa situação. Qual é a orientação? Olhe por outro ângulo. Se você é, por exemplo, diabético e você vem enfiando o pé na jaca com constância, passe a comer direito. Passe a controlar melhor a sua glicemia. Passe a fazer o que é orientado a fazer. É hipertenso, a mesma coisa. Não espere a coisa estragar por um todo para você tomar uma atitude. Olhe para a sua saúde com outros olhos. Um olho de prevenção. Um olho de eu não preciso passar por isso. E mude a situação agora. Agora. Julho tá aí, é a semana que vem e você precisa fazer algo sobre isso, ok? Relacionamentos e parcerias. Nessa casa, a gente fala de todo tipo de relacionamento que você tem. Com a tua família, com o teu marido, com o teu namorado, com os teus amigos, com os teus colegas de trabalho, com o cara do Uber, com o padeiro, com quem quer que passe no seu caminho dentro das 24 horas do seu dia. A vozinha que sobe com você no elevador, todo mundo. Por quê? Porque esse olhar mais aguçado, diferenciado, vai fazer com que você perceba que você não precisa viver à torre na sua comunicação e pode sim transformar um relacionamento que não tá tão bacana, desde que você mude a forma de se comunicar, em algo mais divino. O amparo de Deus te dizendo que, olha, você não precisa ser estúpido assim. Você não precisa ser grosseira dessa forma. E você passa a se comunicar de um jeito que, ao invés da torre cair, ela se mantém em pé pelo tempo que for necessário. Sabe quando a gente compra uma casa e ela tá cheia de trincas, cheia de teia de aranha, com goteira, e a gente vai lá e arruma? É a energia que a gente gasta para manter essa casa em pé. Vale a pena para você? Então, peça a espiritualidade, a Deus e a Deus, ao seu anjo de guarda, ao Espírito Santo, a quem você quiser, que mantenha a sua comunicação num nível que seja adequado para manter os seus relacionamentos e parcerias. Porque o Papa é o grande bruxão do tarô. Percebe esse chapéu pontudo, apontando para o céu? Fala que ele tem uma grande ligação com a espiritualidade. Você é uma pessoa sábia, você já reencarnou muito, Leão. Não passe por dificuldades desnecessariamente. Você tem um cajado e um manto que me falam que você é sábio e velho, espiritualmente falando. Então,
Honre os compromissos, os contratos que você tem com as pessoas que passam pelo seu caminho. Ninguém passa no caminho do outro bobamente, desnecessariamente. Então, aceita que você tem alguma função na vida do outro e o outro na tua. Peça a espiritualidade que te ilumine a respeito dos seus relacionamentos e parcerias. Transformações e viagens. A Papisa não fala de viagem, mas ela é uma pessoa que não é mulher. A Papisa é mãe. E como a maior parte das mães, ela deixa a sensualidade de lado. Então, se para você transformar alguma coisa, você tiver que assumir uma postura um pouco mais rígida, uma postura de mãe na vida do outro, faça isso. Mas tome o cuidado de não virar uma pessoa boba, uma pessoa que é facilmente ludibriada pelo outro. Porque mãe tem essa tendência a fazer o papel de boba. A mãe tem essa tendência a ser feita de boba. Sabe quando ela tira a roupa do corpo para dar para o outro? Sabe quando ela deixa de comer aquele último pedaço de bolo que sobrou porque o filho chegou e quis? Coloque-se em primeiro lugar sempre. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio, meu amor. E coloque-se sempre em primeiro lugar para ser valorizada. Dê ao outro a noção do seu valor, porque o outro vai te respeitar e vai mudar muitas coisas, já que essa é a casa da transformação, mediante o fato de você saber se posicionar. Eu quero assim, eu sou a mãe, eu sou a Papisa e eu determino o que eu quero. Se você achar que tá tudo bem, fazer de qualquer jeito, não vai haver a transformação que você quer, nem da forma que você quer, e você continua sofrendo. E quando a gente fica engolindo, mastigando, ruminando literalmente coisas que a gente não consegue pôr para fora e mudar a situação atual, a gente acaba adoecendo. O sentimento do estômago e baço pâncreas na medicina chinesa fala exatamente sobre o ficar pensando repetidamente em várias situações e não conseguir resolver essas situações. Então não passe por isso, não adoeça em prol do outro. Você tinha lá o pendurado, o enforcado, então não passe por uma doença por medo de falar, por medo de magoar, por medo de se posicionar e dizer ao que veio. Na espiritualidade, a gente tem a carta do mundo. E para que a espiritualidade fique a seu favor, do teu lado, te ampare, te norteie, te oriente, você vai ter que fazer a sua parte. Porque tudo é uma troca na vida, certo? E se você tem o mundo nas mãos, o mundo nas suas mãos significa que você tem a escolha de dizer eu vou acender uma vela para um ou para o outro. É um exemplo que me veio agora, não me vem outro, mas eu tenho nas minhas mãos o poder de fazer o que eu quiser e pedir para quem eu achar que tenho que pedir dentro da espiritualidade para que me ajude nas diversas coisas que se apresentam na minha vida. É isso. Então, Leão, imagine que ignorância é a pior praga que um ser humano pode ter. Estude as várias religiões sem se posicionar. Eu sou isso, católico.
eu sou espírita, eu sou umbandista, eu sou evangélico, não. Deixa o rótulo de lado e vai estudar. Porque quando a gente estuda um assunto, a gente tem capacidade intelectual suficiente para debater um assunto, né? Ficar em cima do muro dizendo que Exu e Pombagira é do demônio, é diabo, é coisa do mal, é uma coisa de gente ignorante. Você pode ser ignorante, é seu livre-arbítrio. Mas o meu conselho e o da espiritualidade através de mim para você é vá estudar. Vá entender as diversas religiões e se depois que você conhecer todas, você achar que tem que usar um rótulo, use. Não tem nada demais. Mas se você entender que não precisa de um rótulo para ser assistido pela espiritualidade, pelo seu anjo de guarda, por um arcanjo Miguel da vida que é perfeito e que tem feito milagres assustadoramente maravilhosos na minha vida. Eu estou fazendo os 21 dias com o Arcanjo Miguel e eu vou te dizer que você devia fazer também, porque ele transforma coisas. Então, dentro da espiritualidade, vá estudar, tá nas suas mãos. Ficar refém de um pastor que pede 10% do seu salário, de todo o seu trabalho, de toda a sua luta, para ele ficar milionário andando de helicóptero, ou se você tem que conhecer todas as religiões e entender que Deus não precisa de dinheiro, que a deusa não precisa de dinheiro e que isso tudo é uma grande roubalheira. Pensa nisso com muito carinho, porque eu tenho certeza que Deus e a deusa não querem que os filhos deles, nós que temos o DNA divino, sejamos feitos de trouxa. Casa da base familiar paterna. Eu não sei em qual dos vídeos anteriores saiu base familiar materna com a carta dos enamorados, mas a carta dos enamorados fala de uma incrível paixão que a gente tem por esse pai. É um cara que me trouxe tanta coisa de bom que eu consigo ter muito amor, muita admiração, muita paixão. Que bacana. É só que essa não é a realidade do mundo. Nem todo mundo consegue ter essa admiração tão grande pelo pai ou pela mãe. E tá tudo bem, porque isso é uma troca, né? A pessoa desperta amor no outro e recebe amor de volta. Desperta raiva, ódio, rancor no outro e recebe isso de volta. Então, não se culpe se você não tem essa grande paixão pelo seu pai. Mas tenha em mente que você precisa sim ter respeito e tem que ter gratidão por esse pai. É o que eu já falei lá na mãe, eu não vou ficar repetindo, tá? O pai te pega pela mão e te apresenta o planeta e fala: olha, vamos lá, vamos ser felizes, o mundo é bem legal. E aí, toda esta vida que o pai e a mãe te deram, você não pode devolver para eles. Então tá tudo bem também, né? Mas você pode ter gratidão, já que não pode ter amor, se alguns de vocês não tiverem, é claro. Essa carta também significa dúvidas. E todas as dúvidas que você tiver a respeito do seu pai, tenta não julgar. Eu sei que é difícil, eu já julguei tanto o meu, a minha mãe, as pessoas todas, porque a gente sempre acha que a gente é melhor que o outro, né? E tá tudo bem se você não é assim, melhor pra você, mas a gente julga o tempo todo e é julgado o tempo todo. Mas as dúvidas que a gente tem com relação a esse pai, tenta não julgar. Só tenta ter gratidão por ele, para sua vida ser mais próspera em todos os aspectos dela.
Amigos e a sociedade. Se você tem algum plano, algum projeto para colocar em prática, em julho você tem que colocar em prática com relação aos amigos e à sociedade. A sociedade, eu imagino que a gente esteja falando de algo Instagram, e você tem que publicar coisas para ficar na moda, para vender o seu serviço, o seu produto. No Google, para você ser reconhecido, quando alguém coloca lá, por exemplo, mecânico, e você é o primeiro que aparece. Na região do cara, você é o primeiro que aparece. É um exemplo, tá? O algoritmo vai achar você mediante ao tanto que você paga para ele, né? Então, se esse é o seu projeto, coloque em prática, porque a sociedade vai te ver com muito bons olhos. Porque a Imperatriz é sensual, ela é atraente, e se a sua ideia é atrair clientes, isso vai dar certo, tá? Fique bem tranquilo com isso, que vai dar muito certo. E se você não está pensando nisso, seja uma pessoa que coloque em prática os teus planos para que os teus amigos então te vejam desta forma, como uma pessoa que concretiza projetos, que pensa num projeto e concretiza, e que com esta forma você consiga conquistar um dos teus amigos para entrar numa empreitada com você a respeito de um projeto. Essa barriguinha aqui não é a respeito de gravidez física, não. Ah, mas pode ser? Pode. Você pode, sei lá, ter uma única noite com um amigo, uma amiga e acabar grávido, mas a ideia aqui é outra, tá? Pode acontecer, pode, mas não é essa a ideia geral da coisa, não. A carta da força no seu inconsciente. Cara, ajoelha e agradece, mesmo sem saber sobre o que, só agradece. Por quê? Porque a carta da força fala que Deus, que é Yang, é claro, é movimento, é masculino, está com você. E que a deusa, que é o interno, é o feminino, é escura, porque é o interno e não tem luz dentro do corpo, ela é a força feminina que está com você. Você tem a força de Deus e da deusa, o Yang e o Yin, a seu favor, lutando com você, te amparando, te dando força. Então, passe pelo que você estiver passando com a certeza de vitória, porque você vai conquistar uma vitória, vai conseguir passar e ter a força necessária para passar pelo que estiver passando, tá bom? Há também a possibilidade de um contrato entre você por se expor nas mídias sociais, por se expor para algum amigo determinado que vai te amparar e te ajudar a passar por algum tipo de desafio. Não sei qual, mas vai conseguir passar sim, eu não tenho dúvida. O conselho do tarô para você é que você vai comemorar, tá vendo? Você com 2 taças na mão, de roupa amarela, comemorando a entrada de dinheiro, sucesso na sua empreitada. Você achou que fosse se afogar, tá vendo? Tem muita água. Você falou, nossa, não vai dar certo, vai dar muito ruim. Não, esse tanto de água é fluidez. Essa água verde é saúde nos negócios. Então, pode ajoelhar, como eu falei, e agradecer. A quem? A quem você crê. Não crê em nada? Só agradeça. O universo leva a sua gratidão até a quem tem que levar, tá bom? Tenha a certeza de que seja lá o que está acontecendo, se estiver acontecendo algo, você vai passar muito bem, obrigada por essa situação, e vai passar fortalecida ou fortalecido.
Eu desejo que julho seja incrível, seja abençoado, iluminado, cheio de muita luz, muito amor e prosperidade para você, tá bom? Nos vemos em agosto? Torce, eu também quero, mas depende da quantidade de consultas que vão estar aqui vigente e eu não consigo não atender as pessoas que marcam e se dispõem a pagar por isso. Tá bom? Fique bem, muito obrigada. Até lá.